Muito bem-vindos à paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma noite de estudo de Hebreus, agora numa sequência imediata da parte 22, hoje parte 23, ainda dentro do mesmo texto nosso, do capítulo 12, versículos 4 a 13, que vamos ler mais uma vez, dando sequência ao nosso estudo, como dissemos semana passada, lendo a palavra de Deus que diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Aqui está, meus queridos irmãos, o texto que dá sequência, em uma sequência imediata, como dissemos, a parte 22 da semana passada, dentro do assunto disciplina. Hoje nós faremos o fechamento do assunto, mas é muito importante considerar que já estivemos fazendo a radiografia da disciplina na semana passada, e hoje nós vamos mostrar os motivos ou a forma como a disciplina é aplicada através daquelas ferramentas de que Deus se serve, que nós estivemos vendo muito bem. Reprovação, repreensão e castigo. Eu não vou voltar à argumentação, eu não vou voltar às definições, porque isso seria estar gastando um tempo que já foi observado, se está gravado por 30 dias. Quem não chegou em tempo pode ver depois, indefinidamente gravado no YouTube também, onde o pastor Fábio já lançou a parte 22, de maneira que a gente não precisa repetir. Recomendamos, pelo contrário, que aqueles que chegarão depois, aqueles que não acompanharam a parte 22, que dá a introdução ao assunto disciplina, voltem lá, procurem verificar, porque é um estudo, não é? Estamos caminhando, estamos aprendendo, então é um estudo, passo a passo, versículo por versículo quase, mas capítulo por capítulo certamente. E então, nesta sequência, nós vamos ver hoje a função, a proposta ou proposta com que a disciplina é dada. É evidente que eu vou particularizar, eu vou dentro das terminologias que o texto nos apresenta, mas eu quero de uma forma mais geral, mais generalizada, trabalhar com vocês, considerar com vocês o que o autor mostra para nós com respeito ao propósito da disciplina. Há algumas colocações que precisam ser pensadas para que a gente esteja muito atenta àquela terminologia do autor, porque ela por si só tem didática. Por exemplo, ele vai dizer assim no versículo 7, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Então aqui ele já estabelece para nós um ponto que vai de confronto, na contramão, põe no paredão da mentira e do engano aqueles que, enganando os crentes, pregam um evangelho ufanista, um evangelho de só conquista, só vitória, onde todas as aflições são atribuídas ao diabo, todas as angústias e dificuldades tiradas da mão de Deus como procedência, ou seja, põe o diabo como gerente na espiritualidade do crente, tirou o Deus eterno, o único que é pai e que disciplina e que faz crescer, de cena. E esses crentes então se desesperam e não entendem as realidades daquilo que Jesus já tinha preconizado muito tempo antes do autor de Hebreus definir isso para nós, quando ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É por isso que o autor começa esta argumentação dizendo para nós que esta é uma palavra de ânimo.
de bom ânimo. Palavra de ânimo, ele diz aí no versículo 5. Percebam como a mente é uma só, porque é a mente do Espírito Santo escrevendo a palavra de Deus através de homens e homens inspirados. Aqui está mais uma prova. Mas é importante a gente salientar esse ponto dele dizer: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Meus irmãos, há um ponto de sabedoria aqui que tem que nos deter. Porque quando ele diz suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, ele fecha, ele torna hermético um fato muito importante para mim e para você, crentes, peregrinos pela fé, dentro deste tempo em que sabemos muito bem que há agentes do sofrimento à nossa volta. Nós próprios somos nossos autoagentes de sofrimento. A nossa carne é o diabo, é o mundo com a sua queda, é o outro provoca o sofrimento. Então temos dificuldades de muitas ordens, nós crentes. Dificuldades por falta de vigilância, por falta de observação, por falta de sabedoria, por falta de obediência, por falta de zelo, por falta de educação espiritual, educação mental, tudo acaba se tornando vias causadoras de lamentos, de sofrimentos e de gemidos. Só que ele deixa muito claro que tudo isso vai proceder da mão de Deus e vai ser usado como disciplina para nós. É onde ele fecha o ponto e a discussão. O que ele está afirmando para nós é de duas ordens. Há dificuldades, eu e você sabemos disso. Aí ele diz: suportem essas dificuldades. E suportem-nas, porque vocês devem recebê-las como disciplina. Aí o que ele vai estabelecer nesse segundo ponto? Quem faz a disciplina é Deus. Logo, se você tem dificuldades, não importa quais sejam e quem sejam os agentes da dificuldade, quem está gerindo essas dificuldades é Deus. Isso está de total acordo com o que o Espírito Santo havia revelado a Paulo em Romanos 8,26, quando ele diz que Deus age em todas as coisas, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam nele. É difícil para nós? E quanto mais nos afastarmos no tempo da fonte límpida, cristalina da revelação, quanto mais as gerações forem passando distantes desta revelação, estamos vivendo um tempo de uma geração que não quer padecer nada. Nós sabemos, está aí na mídia, para todo mundo conhecer, que o país que é o maior consumidor de opioides do mundo são os Estados Unidos. Que o povo americano é praticamente viciado em uso de opioides para não sofrer dor de espécie alguma. Todo mundo carrega o seu analgésico potente na sua bolsa, na sua carteira, na sua pasta, para usar o dia inteiro. Por quê? A geração do não quero sofrer, não posso sofrer, ai de mim, não, ai coitadinho. Então, isso provoca uma tendência a um negacionismo que transfere-se automaticamente para a espiritualidade. Aí as pessoas atribuem que de Deus só vem todas as coisas favoráveis, gratificadoras, boas, que jogam para o alto. E que tudo que vai na contramão disso procede do diabo. Tiram Deus de cena, ele deixa de ser o gerente, outro passa a ser o gerente na vida do crente. Bem, que seja o diabo o gerente na vida dos desobedientes. Mas na vida do cristão, só há um gerente, esse gerente é Deus e na condição de pai disciplinador. Então o autor fecha a discussão. Ele diz: há dificuldades? Não há? Claro que há. Eu as conheço, estão aqui na minha pele, eu as vivencio todo dia. Elas são de muitas ordens. Às vezes em termos do sofrimento de um terceiro. Lutos que chegam, que nos surpreendem, como hoje nos despedimos aí em memória do pastor Myron, que foi nosso colega de seminário, meu, do pastor Jadson, de outros mais. Caminhamos com eles. E hoje ainda, tão mais novo do que eu, já partiu, né? Foi lá rápido. Depois que sai do culto, chega em casa e passa mal e falece. E o Senhor o toma. E aí a gente acorda, foi 6h20 da manhã que eu tomei notícia, acorda e você já está somando um segundo luto. Eu ainda estou em menos de 7 dias do luto anterior aqui de um grande amigo de Analã, irmão. Então, percebe, as dores vêm, os sofrimentos vêm. O que o autor está dizendo é: atribua-as a Deus e receba-as, submeta-se a elas como disciplina. Deus vai usá-las. Deus vai usá-las a seu favor. Deus vai convertê-las em progresso para você. Deus vai converter essa dor em crescimento para você. Foi de que ele falou. Porque a disciplina propõe isso. O que vimos também semana passada? Que Deus disciplina filhos adultos. Embora ele faça uma comparação entre nós e os pais terrenos,
ou melhor, entre a disciplina de Deus e a disciplina dos pais terrenos, ele diz, como nota de sabedoria também, um ponto muito importante: nossos pais nos disciplinam por curto tempo, sim, nossos pais nos disciplinam durante a nossa infância. Mas aí ele vai fazer um contraponto dizendo: Deus nos disciplina para o nosso bem. Esse bem se chama crescimento. E aí ele está dizendo que Deus disciplina filhos adultos. Pais não disciplinam filhos adultos. Por isso que o autor disse: os nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo. Claro, durante a nossa infância. Mas a disciplina de Deus não acaba. A disciplina de Deus não tem um ponto do tipo: pronto, agora você ficou adulto, não precisa mais ser disciplinado, toma vergonha, siga a vida por si mesmo. Não. O que eu tinha de te ensinar, já te ensinei. A gente ouve muitos pais dizerem isso para os filhos, né? Não. Ele disciplina o filho adulto. Ele vai corrigir o que se deformou, o que ficou mal formado. Mas não só. A disciplina de Deus não visa unicamente consertar coisas. A disciplina de Deus visa preparar-nos para coisas melhores. Vamos ouvir mais uma vez depois o WW falando isso para nós também. Então, por que ele disciplina filhos adultos? Ele diz aqui, os filhos adultos, para que possa confiar-lhes coisas mais sólidas, coisas mais fortes, coisas maiores. É isso. E sem disciplina não há crescimento, não há correção. Há, muito pelo contrário, na posição oposta, o aliciamento, o acarinhamento do que está errado, reputado por certo. As pessoas que se autoaprovam e transferem essa aprovação para Deus, porque elas se aprovam em cima do que está errado, e aí dizem: eu estou abençoado por Deus. E aí a gente vê como sorrateiramente Satanás trabalha tudo isso, porque ao criar e botar na cabeça de pastores e outros mestres aí a teologia da prosperidade, que é em si mesmo ímpia, por si só ela é ímpia, eles nos levaram a entender que você tem que fazer um termômetro da bênção de Deus através da sua vida material, temporal. Está prosperando, Deus está te abençoando. Não está prosperando, tem algo errado com você. Esses são os parâmetros dessa teologia maligna. E os que creem nela, primeiro, já estão buscando isso. Eu quero crer em Deus, porque Deus é minha loteria esportiva, minha loteria federal do vencimento na vida. E aí eu tenho um sortilégio chamado fé. Entende? Todas essas baboseiras estão aí em voga, correndo, dominando, impregnando a mente dos crentes, e criaram-se denominações só em função delas, e são as maiores do Brasil, em número. Que interessante, não é? Mas o Cristo da igreja disse que o seu rebanho é pequeno. O Cristo da igreja disse que a porta por onde o rebanho pequeno passa é estreita. O caminho também é estreito, por onde esse rebanho passa. Veredas da justiça, lembra o Salmo 23? É isso. Então é importante que num arranjo geral, numa abordagem geral, nós precisemos considerar esses pontos que o autor levantou para nós. E agora vamos então, passo a passo, entender ou pensar no propósito da disciplina. Bem, eu já falei de forma generalizada, agora vamos passo a passo. Bem, por que passo a passo? Qual foi o título que nós demos para esta abordagem do capítulo 12, de versículos 4 a 13? A Academia de Deus. Não foi isso que chamamos? Continua sendo a Academia de Deus. O que é a Academia de Deus? É a disciplina. Porque um dos aspectos da disciplina, o mais importante aspecto da disciplina é exercitar. Que interessante. E por que eu chamei, então, baseado nisso, de a Academia de Deus? Veja versículo 11. O que ele diz lá? Nenhuma disciplina, estou lendo a Bíblia, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Lógico, considerando o conteúdo da disciplina, as ferramentas da disciplina, como já falamos semana passada, que já repeti aqui, reprovação, repreensão e castigo, a palavra que as pessoas jamais querem atribuir a Deus, mas está na Bíblia, está aqui, está em Provérbios. E é interessante, não é, meus queridos? O autor diz assim: nossos pais nos disciplinavam. Sim, ele está se referindo a judeus que tinham como prerrogativa máxima aprender na Bíblia e cumprir a Bíblia, o que a Bíblia mandava fazer com os filhos. Aqueles pais
exerciam disciplina. Então o autor fala de um status quo, porque ele está falando para um povo que vivia isso culturalmente. Pais disciplinam filhos. Na nossa realidade, fica meio fora de moda você ler o autor dizendo que os nossos pais nos disciplinam. Qual filho que não é disciplinado por seu pai? Meu Deus, eu conheço quase todos para dizer nenhum. Porque hoje, eu estou me referindo a pais crentes, tá bom? Não quero saber dos outros, desculpem. Mas hoje, quem disciplina filho? Tem toda aí uma lei, tem o ECA, tem toda a psicologia mundana dizendo, não faça isso, vai criar traumas, vai marcar, você não tem esse direito, você não tem esse direito. Deixe seu filho virar canalha, pretensioso, soberbo, arrogante, atrevido, bandido. Deixa ele ir na força da carne dele. Não assuma responsabilidade nenhuma. É isso que a filosofia deste século nos diz, mas é Satanás quem vai falando através desses seus oráculos. A palavra de Deus vai em outra dimensão. Disciplina seu filho, corrige, não tire a vara. Porque depois você vai tomar na cara. Vai passar vergonha. E talvez tenha de visitá-lo, por fim, numa cadeia. Como tem acontecido tantas vezes. É dramático. Sei que as palavras que eu estou usando aqui são muito contundentes e pesadas, mas vamos parar, né, meus queridos, de anestesiar crente. Vamos ser realistas. A palavra de Deus não fica passando pano quente em cima de nada nem de ninguém. Então é evidente que estamos na contramão do que esse autor está falando aqui. Ele fala para um povo que dizia, é verdade, nossos pais nos disciplinam. Para o nosso bem, Deus também nos disciplina. Pois bem, mas isso não vai mudar o fato de que, embora sejamos pais omissos, Deus não é. Embora detestemos a ideia de que Deus castiga, a Bíblia diz que faz isso sim, ele faz como filhos. O ímpio, Deus manda juízo sobre ele. Mas o filho, Deus manda castigo sobre ele. Que se chama disciplina, correção, que tem essas formas que nós temos visto aí. Não é? Reprovação, repreensão e castigo. Bem, no versículo 11, então nós lemos que nenhuma disciplina produz alegria no momento, evidente, mas é motivo de tristeza, evidente. Mais tarde, porém, ele diz, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aí está a palavra que nos levou a chamar esse trecho de a academia de Deus. Porque ao falar em exercitar, isso significa treinar como quem faz exercícios físicos numa academia, o antigo ginásio. A palavra que ele usa aqui é uma palavra que no grego deu origem à nossa palavra ginásio, ou fazer ginástica. Então seria, forçando a terminologia, mas para que você entenda a ideia original, como se ele tivesse dito assim, produz fruto de justiça e paz para aqueles que nela fizeram ginástica. Foram exercitados, fizeram ginástica, foram para dentro da academia, fizeram exercícios como quem faz exercício físico, só que aí é exercício moral, é exercício espiritual, não é nada físico. Então o verbo no original sugere ginástica, é de onde a palavra se derivou, o verbo exercitar se derivou. Daí a academia de Deus. Deus nos leva para a sua academia todos os dias. Nós estamos vivendo a época do fisiculturismo, em que pessoas até se tornam condicionadas, é uma palavra eufêmica para esconder o viciadas, em academia, não é? Tem gente que sente o ruído na rua de aparelhos e o ruído dos gemidos das pessoas lá dentro dos salões de ginástica, fazendo as ginásticas, fazendo os exercícios e fica inquieto, porque precisa ir, tem que cumprir hoje. Hoje eu não posso passar sem o meu horário da madrugada, da manhã, do meio da tarde, do fim do dia, no fim da noite, com a minha ginástica de hoje. Não tem nada de errado nisso. Mas as pessoas se tornam condicionadas a isso. E elas se impõem sacrifícios tremendos. Porque, embora seja altamente positivo, altamente favorável ao corpo, dói. É uma disciplina e dói.
causa cansaço muscular. Alguns passam por atrofias musculares, outros passam por degenerações musculares, por falta de zelo, por maus profissionais, treinadores que não são habilitados, ou por excesso, vão criando deformidades. Aí o sujeito ou a sujeita entra num processo que é uma deformação psíquica da forma. E aí vão para o espelho, estão se vendo sempre aquém da ideia, da imagem escultural planejada. E aí vão avançando naquilo e vão se deformando. Os músculos ficam maiores do que são necessários, além do que a própria estrutura óssea pode suportar. E lá na frente vem danos que são irreversíveis, sem falar no fato de que depois de passar por um período de beleza estética, vira uma deformidade estética, vira uma coisa feia. Você tem visto isso por aí nas imagens que são publicadas na rede social, na televisão e etc. Não é? Estamos te mostrando o quê? Se as pessoas se dedicam tempo e dinheiro para fazer exercícios físicos, por que o crente não quer entrar na academia de Deus, que como pai vai exercitá-lo? E é um exercício moral, é um exercício espiritual, e o texto diz de forma literal isso aqui para nós, quando ele diz aí no versículo 9, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos, porque ele faz exercícios no nosso espírito. É isso. Mais uma vez, vamos ouvir o WW. Ele diz assim: o Pai não quer que sejamos bebês mimados. Antes, deseja que nos tornemos filhos e filhas adultos e maduros, aos quais pode confiar as responsabilidades da vida. E aí ele continua para dizer assim: em vez de tentar fugir das dificuldades da vida, termo usado pelo autor da carta, devemos permitir ser exercitados por ela, ginasiados por ela, ou ginasticados por elas, a fim de podermos crescer, porque o propósito é nosso crescimento. Por isso Pedro chega e diz: cresça na graça. Por isso Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, dizendo que o corpo aumenta, que o corpo, pelo auxílio de todas as juntas, promove o seu próprio crescimento. Percebe como isso está na mente de Deus e do Espírito de Deus, e ele destilou isso na revelação escrita da sua palavra. O verbo é crescer. Eu já usei essa expressão um número infinito de vezes, que o crente que não cresce, ele vira um nanico da fé, ele tem um nanismo espiritual. Chama a atenção pela sua pequenez, e essa pequenez é no sentido pejorativo. Não tem nada de humildade aí. Ele não avança, porque não se deixa exercitar. É o choroso, é o murmurador, que atribui ao diabo e aos outros e se vitimiza o tempo todo diante das angústias e dores. Meus amados irmãos, quem quer dificuldades, quem quer dor, quem quer sofrimento, mas a Bíblia está nos ensinando aqui uma coisa extraordinária: doeu, está ruim. Entenda que só tem um por detrás. E só tem um que dá resposta a essas dores, e pode dar, e tem respostas e até soluções para elas. É o seu Pai, que vai usá-las para exercitar você. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Recebe, submete-se a isso. Aceite. É o que está aí no versículo 7. Suporte essas dificuldades como disciplina. Deixa Deus agir. Não dá um lugar a outro. O diabo nunca vai querer que você cresça, então ele não vai fazer esse trabalho na sua vida. É Deus quem está fazendo. Vai ler o salmista e vai ler Jó. Tanto o salmista quanto Jó falam que as aflições são usadas por Deus para nos levar a crescer. Foi bom para mim ter sido afligido, o salmista diz. Foi bom para mim. E posto em agonia, orava mais intensamente. A Bíblia diz a respeito de Cristo Jesus, o Senhor, que embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Aprendemos aqui em Hebreus 5:7. Quem sou eu e você para achar que existe uma fórmula mágica que é se converter, integrar-se numa igreja, participar do coral, pregar no púlpito, participar das reuniões de oração, fazer visitas, participar de escola dominical, cumprir a agenda da igreja e magicamente eu terei crescido? Não. A disciplina pessoal, é individual, é particular, quer você vá à igreja, quer não vá. E de repente vai ter disciplina para levar você a ir à igreja.
porque se acomodou, porque está descuidado. Deus nos corrige em todas as áreas, o tempo todo, porque tudo quanto Ele quer é que cresçamos. É isso. Depois observe os versículos 7 e 8, vamos voltar a eles. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Já discuti isso. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos. Quantos eu estiver vendo aqui estão incluídos nesta afirmação? A disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Todos os autores que eu consultei a respeito desse versículo 8 concordam com o fato de que o autor de Hebreus está dizendo que o que ele está dizendo aqui é que a disciplina evidencia que eu sou filho. E que se não há disciplina, isso evidencia que eu não sou filho, eu sou evangélico, eu me entendo cristão, eu defendo as bandeiras da minha denominação, meus hábitos, meus rituais, a bandeira da minha confissão, mas não sou filho. Filho ilegítimo, que o texto, de forma pesada, usa a palavra que é agressiva, bastardo. Existe isso? Filho ilegítimo? Existe. O autor aqui está dizendo, os filhos legítimos são disciplinados. Os que não são disciplinados são ilegítimos, são bastardos. Mas pode existir isso, filhos ilegítimos? Existe. Paulo fala de pseudadelfós, ou seja, falsos irmãos. Filhos ilegítimos automaticamente são falsos irmãos. Os termos são correlatos. Paulo escreve aos Coríntios e diz isso, que inclusive nos infligem perigos. Os falsos irmãos. Coisa séria, não é? Tem tudo para ser, mas não é. Participa conosco, usa a mesma linguagem, fala o evangeliquez, usa a mesma Bíblia, ora igualzinho. Participa das mesmas atividades, contribui, mas é falso irmão. Não saiu do útero do Espírito, não nasceu de novo. Nasceu da igreja. Nasceu de uma crise religiosa. Foi criado nela, dentro da igreja. Nasceu de pais crentes. Mas é ilegítimo, não teve uma experiência de novo nascimento, não virou nova criatura, não houve um momento em que o velho homem morreu, em que foi à cruz. Mas sabe tudo da fé. Conhece a confissão e os credos nos seus mínimos detalhes. Deus não tem nada a propor ou realizar em filhos ilegítimos. Porque esses filhos são aqueles em cujo coração o espírito do filho não habita, não tem intimidade com o pai, não nasceram de novo, não trazem características do novo nascimento. As suas marcas, pelo contrário, são as paixões mundanas. Rapidamente se identificam com elas são como um ímã e os atraem, então não há repúdio, não há autoproteção, não há uma tentativa de se afastar, pelo contrário, há um mergulhar lá. E se a coisa é explícita demais, a igreja, os crentes, alguns mais sensíveis criticam isso, então o sujeito dissimula, esconde, encobre, faz no escondido, mas na verdade a sua paixão é mundana, é filho ilegítimo. E vai bem, voa, flutua, parece que tem asas no pé, tudo lhe corre bem, claro, não passa por disciplina alguma. Aí isso confunde a cabeça dos legítimos. Meu Deus, eu tomei na cabeça por causa disso ou por causa daquilo. Fulano fez pior. E está bem, não aconteceu nada com ele, isso nem vai acontecer. Muita gente se pretende filho de Deus e o declara como pai. Começamos domingo pregando sobre isso. Mas essas verbalizações não são acompanhadas com frutos de natureza divina, que é novo nascimento. A razão porque eu fui àquela pregação de domingo passado, que vocês têm aí, está gravado no YouTube, ainda está aí na nossa página. Pai Celestial, lembram? Eu disse que este argumento aqui me levou àquela pregação. O que recebemos da mão do Pai Celestial. O autor da carta está dizendo, olha, ele te disciplina porque ama. No amor de Deus está a disciplina. Quando o pai ama só a si, ele se protege de disciplinar o filho porque ele não quer passar por aquela dor e quer gerar uma falsa imagem paterna na cabeça do filho. De que é amado porque o pai deixa tudo correr frouxo. Isso é uma ignorância sem perdão, mas ela flui por aí. Isso não acontece com Deus. Porque ele me ama, ele me disciplina. Porque a razão está aí, ele quer evidenciar que eu sou seu filho.
Jesus deixou claro que o parâmetro de referência neste mundo, nesta geração, de que eu sou filho de Deus, está nas minhas obras. Chama a sua atenção de novo para a grande declaração do edito do rei no Sermão do Monte, Mateus 5,16. Resplandeçam as vossas luzes, para que os homens vejam as vossas boas obras e deem glória a vosso Pai que está nos céus. Obras de filhos, frutos de filhos, filhos de Deus. Sabe, em outras palavras, quem vir você agindo e reagindo no mundo, na sua vida, vai dizer: esse sujeito não é normal. Não é igual a mim, não é igual aos outros que eu conheço. Tem algo de errado, de anormal nele ou nela, porque só Deus age desse jeito. Só Deus faz desse jeito. Vou trazer para você a memória de novo. Memória em cima das minhas pregações. Memória em cima de quem lê o livro. Algo que, meus irmãos, eu acho que se eu fosse contabilizar quantas vezes eu citei este registro na literatura da igreja, que me impactou quando eu li em 1987 pela primeira vez, eu perderia a conta. Eu perderia a conta. Mas quando eu li aquele livro, Eu, um Servo, eu li algo que me marcou muito, mas mexeu tanto comigo, mexe até hoje. A narrativa que o autor fez, eu acredito que ele estava falando a respeito de si mesmo. Porque parece que ele foi, de fato, soldado do exército americano, que esteve envolvido na Segunda Guerra Mundial. E quando soldado lá, ele chegou na Alemanha do pós-guerra. Lembra, quando acabou a guerra, e então os aliados dividiram a Alemanha em quatro distritos: França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia. Cada um desses países mandou tropas suas para fazer lá a supervisão, tomar conta da sua região, organizar as coisas. Estados Unidos também mandaram lá suas tropas. E essas tropas entraram lá no que se chama de Alemanha pós-guerra. Então Berlim estava arrasada, destruída, era carvão para todo lado, né? Prédios calcinados, e havia os chamados órfãos da guerra. E que eram os órfãos da guerra? As crianças que estavam entregues à sua própria sorte, perambulando por aqueles escombros, famintas, perderam seus pais, que morreram na guerra, que foram assassinados ou que suicidaram-se. E eles estavam por ali perdidos na guerra. O que é que eles entendiam? Essa gente que entrou aqui, é assim que eles entendiam, armados até os dentes, com os uniformes, com a bandeirinha de seus países, são os nossos assassinos, assassinam nossos pais, são a causa do nosso desespero, da nossa fome. Então o autor conta que numa certa manhã fria, em Berlim, um soldado entra numa padaria que estava funcionando para comprar o seu lanche da manhã, para o seu café da manhã. Era uma manhã fria. E os funcionários ou padeiros estavam colocando pães fumegantes encostados próximo à vitrine. E havia uma criança, uma dessas crianças órfãs, com a carinha colada na vitrine, olhando lá para dentro, quase babando, esfamada. E o soldado passa e vê aquele menino olhando aqueles pães. E ele entra, e ele compra o seu pão, e compra mais alguns e põe num saquinho. E volta com esse saquinho, olha para o menino e diz: você quer um pão desses? E o menino faz assim. E ele deve ter falado em alemão, deve ter aprendido, ou foi treinado. E o menino faz assim, e ele entrega o saquinho de pão àquele menino. Pense na cabeça dessa criança. Está cheio de fome, entra o seu inimigo ali, o que causou a sua desgraça no entendimento dele. Está louco para comer um pão daquele. Nem vai entrar lá, que vai ser enxotado, né? E o homem sai com a sua arma, com o seu uniforme, com a sua bandeirinha americana ali no ombro, e olha para ele e lhe dá um saco daqueles pães quentes, fumegantes, e vai embora. Ele não perde tempo, ele corre atrás do soldado e puxa a farda do soldado, sua blusa, seu paletó da farda,
E ele olha para o garoto pergunta: moço, o senhor é Deus? É possível que alguém tenha dito para essa criança, no meio do seu desespero: Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de você. E agora ali está aquele que seria a causa do seu sofrimento, da sua morte, tomando uma atitude que na cabecinha dele só Deus poderia fazer. Ele era o inimigo, vencido, mas era o inimigo. Mas estava sendo alimentado pelo outro, socorrido pelo outro na sua aflição. Quando somos filhos de Deus, temos obras que só Deus realiza para fazer e fazemos. O Espírito desse Deus habita dentro de nós. E nos dá coração sensível, compassivo, discernitivo, que presta atenção, não passa de largo, não passa batido, não faz como aqueles homens citados por Jesus na parábola do bom samaritano fizeram, os religiosos, passando de largo daquele que estava lá padecendo no chão, depois de ter sofrido o que sofreu. Não, vão até lá, como aquele samaritano, porque a dor o atrai, como Deus é atraído pela nossa dor e a nossa aflição. Deus nos disciplina, provando a nós mesmos que somos seus filhos. É isso que Ele faz. Ele está nos treinando, e vem aí uma outra informação muito bonita, no versículo 9. A disciplina é um compromisso espiritual. Deus é responsável para nos disciplinar. E no versículo 9 o autor diz isso para nós: quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Só temos vida com Deus se formos disciplinados por Deus. É um compromisso que Deus tem. Ele açoita ou ele disciplina todo o que recebe como filho. Então, em outras palavras, o autor está dizendo: ninguém escapa desse processo. É filho de Deus, se converteu, nasceu de novo, vai começar um programa de disciplina na vida, que quer produzir crescimento. Não é tornar ninguém um engelhado gemente caído no chão, dizendo que desgraça ser crente, só estou tomando na cabeça. Não. Não. Pelo contrário, vai entender o processo de tal maneira que vai poder orar como Davi. No fim, vai orar como Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, como Davi era crente, Deus, como Davi era crente. Varão segundo o coração de Deus. Ele é o Pai dos Espíritos. Mas em último lugar eu quero mostrar para você que a disciplina está comprometida com nossa participação na semelhança com Deus em sua natureza. Está escrito aí no final do versículo 10. Olha, volte ao 10. Veja. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E aí a ideia se fecha. Ele me disciplina porque eu sou filho, para me dar marcas de filho, cara de filho, jeito de filho, comportamento de filho divino, filho de Deus. Mas para que eu tenha lugar, participação na sua separação, na sua santidade. É isso. Para que eu não seja a ovelha negra da família, ou seja, aquele que é um ponto fora da curva no rebanho, que não tem a cara de Deus, o jeito de Deus. É isso, para que eu não seja isso. Então a disciplina está comprometida com a minha participação na sua natureza. É a linguagem de Efésios 4, 24. Vamos a ela. Já passamos por lá, estudamos Efésios, não é? Mas vamos a ela. Vamos a ela. Efésios 4, 24. Paulo diz para nós. Eu vou ler desde o versículo 22, embora seja 24, mas para que faça sentido, porque é um trecho completo, é um parágrafo só. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e, aí entra o versículo 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. A verdade é o prumo, que diz: você está torto, está fora de posição, vai chegar para cá, vem para cá. O vem para cá é o processo de disciplina. O que é que Deus quer? Que eu me torne semelhante a Ele em santidade.
Sejam vocês santos como santo é o Pai de vocês, Pedro disse. Que eu me torne semelhante a Ele na sua retidão, no sentimento do seu coração. É tão importante atentar para isso, porque... Bem-vinda, dona Fernanda. É tão importante atentar para isso, porque a gente precisa se dar conta de que se Deus não fizer isso conosco, tudo que trouxemos do mundo vai ser invernizado de evangelho e vai virar uma desgraça só. Entende? Eu vou trazer um paliativo, um chamado perdão, em cima de coisas que continuam lá ditando as ordens do meu comportamento e forma de viver, forma de pensar, forma de ver a vida, forma de tratar com o outro. Se não houver disciplina, nada vai mudar. E é evidente que quando a Bíblia fala em temor de Deus, não é para dizer tema ser disciplinado, não. O que ela está dizendo é respeite, receba a disciplina, tema a Deus, se submeta. Isso é temor de Deus, não é ter medo de Deus. E aí, em seguida e para fechar, o autor vai discorrer sobre a realidade dos fatos que ocorrem no processo da disciplina divina. O que é que ele diz para nós a partir do versículo 11? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Qual criança, pensando na criança, sente alegria por levar uma palmada, uma chinelada? Nenhuma. Ou fica com raiva, ou cai a chorar, ou se sente envergonhada. Não é assim? Especialmente se isso for feito diante de outros. Mais tarde, porém, o que ele diz? Mais tarde, né? No momento em que ela vem, ela causa o quê? Tristeza, ele diz. Deus não engana ninguém. Quando ele nos disciplina, a gente se entristece, ou passa por vergonha, ou fica triste. Por quê? Porque sabe, Deus não gostou disso. Não está bom. O duro é quando a gente passa pelo processo e não reconhece que houve uma desaprovação de Deus. E por não reconhecer, não aprende, então não conserta, fica repetindo o erro, porque não quer admitir. O nome disso é insubmissão e soberba, não é? Mais tarde, porém, vai produzir fruto de justiça e paz. É verdade. A justiça sempre produz paz com Deus. Justiça que significa que ele consertou, ele corrigiu. E aí a paz no coração, há o Espírito testificando essa aprovação. E isso vai produzir alegria, justiça e paz. Isso é lindo. Mas veja, passada a efetuação da disciplina, e vem então o resultado como fruto de justiça e paz, isso vai nos construir. Lembra que nós falamos de instrução? A instrução é a construção internalizada, é a construção pelo lado de dentro. É isso que Deus faz comigo e com você. Por isso que é disciplina no espírito. Ela se reflete no corpo, sim, eu peco pela carne, não é fato? Não é através da carne cuja sede é o corpo. A Bíblia diz isso para nós. Então é evidente que eu vou sentir isso de forma física, temporal, no físico. Daí até termos falado semana passada de algumas enfermidades que também são usadas por Deus nesse processo. Mas a verdade, tudo está acontecendo no espírito, no homem interior. Mas a questão é que o fruto pretendido é instruir, me fazer crescer por dentro, construir pelo lado de dentro. Instrução é construção interna. Que lindo, não é? É crescer. É o que ele faz, é o que ele produz. Bem, abrindo parênteses aqui que não tem nada a ver, viu, gente? Quando eu ministro aqui nas minutas, eu ministro sentado. Então eu fico fazendo assim, não é Parkinson não, viu? É minha cadeira mesmo que balança. Continuando. Por fim, uma palavra de sabedoria para fechar, que nós temos aí nos versículos 12 e 13. Vamos a elas. Portanto, ele faz o fechamento. Depois de todo esse argumento que ele levantou, portanto, ele está fechando. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Quando você lê isso associado ao versículo 13, dá a impressão de que ele está dizendo que eu fortaleço as mãos enfraquecidas dos outros, os joelhos vacilantes dos outros. Não, ele está falando comigo e com você. É com os autores, com os leitores para quem ele escreveu a carta. São minhas mãos enfraquecidas, são os meus joelhos vacilantes. Os seus e os meus. Não é do outro irmão.
Somos nós que vacilamos e enfraquecemos. Achei muito interessante a colocação feita por WW e também o Gunther fez a mesma colocação. Ele disse, estamos falando de academia de ginástica. O que acontece quando você sai de lá? Bem, eu quando saio, não da academia, mas da fisioterapia que eu tenho feito para meus joelhos, eu saio com os joelhos vacilantes. A ocasião de eu sentar na cadeira, esperando para poder atravessar a rua e pegar meu carro e ir para casa, porque as pernas estão bambas. Depois de todo o treinamento que a fisioterapeuta fez para fortalecer meus joelhos, conforme o ortopedista mandou. Eles se esgotam, eles ficam cansados e vacilantes. Eu tenho que segurar para não cair. Faz parte. Mas vai redundar em quê? Em crescimento desse reforço em torno dos joelhos, para que as dores cessam, os joelhos fiquem fortes e eu não caia de verdade como não devo. Não é verdade? Então, as mãos ficam fracas. Quando você sai de um exaustivo treinamento, você sai vertiginoso, você sai enfraquecido. É disso que ele está falando. Quando suas mãos ficam fracas e os joelhos trementes, é porque você foi disciplinado. Aí quando ele diz assim, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, o que ele está dizendo é ter coragem. E aí esses comentaristas disseram uma coisa interessante, estamos na academia. É como se o treinador estivesse dizendo, avance, continue, não pare não, olha o prêmio lá na frente, continue, mais um pouquinho, vamos lá. É isso que ele está falando. Ele está nos dando uma palavra de incentivo, lembra? Ele tinha dito no versículo 5, palavra de ânimo, avance, continue, mesmo que você esteja capiangando aí, está difícil de segurar, as mãos estão trêmulas de fraqueza, avance. É lindo. E aí ele fecha no versículo 13, façam caminhos retos para os seus pés, os meus e os seus, tá bom? Para que o manco não se desvie antes seja curado. Agora ele está falando do outro. Vamos entender isso aqui, que lindo que é. Preste atenção nessa figura de linguagem que ele usa, fechando o seu argumento e de forma tão linda. Veja, é uma palavra de sabedoria que você tem nos versículos 12 e 13. Ela é dada para dizer que os exercitados na disciplina devem buscar o tônus que falta aos que correm, que estão esgotados no fim da maratona. Pois as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes não falam de queda, falam de perda de tônus, cansaço. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. O que é isso? Fortalecendo mãos enfraquecidas, não é verdade? Veja, é evidência de um bom trabalho realizado na academia de Deus. E aí ele vai se servir de Provérbios 4, 26, para fazer o que está ali no texto de Provérbios 4, 26, que diz assim, façam caminhos retos para os seus pés. Então o autor exorta os crentes para aplainarem o caminho por onde andam, por onde correm, a agona. Vamos pensar aqui em cima, eu estou terminando, já está no fim, mas eu preciso que você entenda isso tal como ele escreveu, como ele pretendeu que entendêssemos, porque é lindo demais. Ora, ele diz assim, fortaleça as mãos enfraquecidas, os joelhos trementes, mas faça caminho reto para os seus pés, os seus, que seus caminhos sejam retos, porque alguém virá atrás, e esse alguém que vem, não está ainda treinado e sabendo correr como você corre. Ele manqueja. Se você fizer caminho tortuoso, cheio de atalhos e desvios, ele vai se desviar. Mas se você fizer caminho reto, aquele que está seguindo e aprendendo com você, seguindo o seu testemunho, ele vai ser curado. Porque se ele seguir por caminhos tortuosos, ele já manqueja, ele vai se quebrar, ele vai cair, ele vai partir uma clavícula, ele vai partir um fêmur, ele vai partir um joelho, um pé, ele vai partir uma canela, ele vai se quebrar. Ele está manquejando. Só existe uma forma dele saber andar direito, é te seguindo por caminho reto. Aí ele sabe por onde você está indo, ele vai direitinho, do mesmo jeito, não vai se machucar. Vai chegar onde deve. E não vai ter dificuldade, porque o caminho está reto, ele só tem que te seguir. Lindo, não é? O nome disso é testemunho, o nome disso é discipulado. Glória a Deus, aleluia. Isso nos foi confiado.
Amém? Amém. Obrigado por sua participação, Deus te abençoe. Estejamos juntos domingo, 17h30, minha última ministração antes de emplacar os 70. Viu, Almir? 70, viu? Cheguei lá, ó, já estou emparelhando, entrei aí no time de Ana Maria, João Alberto, Fernando, estamos juntos, estou chegando. O caçulinha aí do trio, estou chegando. 70, dia 22, querendo Deus. A última ministração antes dos 70, domingo que vem, às 17h30. Mas sábado aqui teremos um grupo grande celebrando conosco antecipadamente esses 70. Glória a Deus. Meus amados, juntos domingo 17h30, depois aí o intervalo em que vocês vão me dar umas fériasinhas do meu aniversário, tá bom? E aí, depois do dia 22, estaremos de volta para ministrar a palavra de Deus, continuando com Hebreus parte 24. Grande abraço, Deus te abençoe, te fortaleça, mergulhe em Hebreus, porque estamos chegando na reta final. Só temos aí a última metade do capítulo 12, depois o capítulo 13, e vamos dizer temporariamente adeus a esta carta. Grande abraço e uma noite de paz e bênção na presença do Senhor. Muito obrigado. Amém.